Bora lá, vamos ao que interessa, porque o Timão estreou com vitória na Libertadores da América. E cara, em competições sul-americanas, essa semana, ela foi um pouco ruim para os brasileiros, né? A gente viu o Botafogo empatando em casa, a gente viu o Santos perdendo, o Grêmio perdendo, isso em Sul-Americana e Libertadores, tá? Mas aí tivemos, o São Paulo venceu na Sul-Americana fora, um time fraco do Uruguai, mas fez o que tinha que fazer. O Flamengo venceu o Cusco num jogo cheio de problemas da arbitragem. O Palmeiras, mesmo jogando fora, empatou, não ganhou, o Flamengo ganhou. E o Corinthians venceu o seu jogo, cara. O Platense, um time sem tradição na Libertadores, né? A primeira participação deles, mas estamos falando de, independentemente de qualquer coisa, é um campeão argentino e que chegou ali por méritos e que se ele não tem tradição ou se ele é frágil, não interessa. Você tem que ir lá e fazer o resultado. E o Corinthians fez isso. Fase de grupos de Libertadores, eu sempre digo, é uma casca de banana. É terrível. Você começa perdendo, já se complica, porque aí você tem que fazer o resultado em casa, daqui a pouco você tropeça em casa com um empate, a coisa já embola. Então você começar vencendo fora, irmão, é um grande passo que você dá rumo à classificação. Dito isso, a gente precisa falar do jogo. A gente está falando de uma estreia, dos primeiros momentos da era Fernando Diniz. É claro que ainda não dá para sentir o dinizismo, que não dá para perceber uma revolução tática no time do Corinthians. Foram 2 sessões de treinos, gente. Então, assim, o que a gente precisa analisar nesse primeiro momento? As escolhas pontuais que ele faz para montar um time diante das dificuldades, porque tem alguns desfalques e tudo mais. E não tinha como, eu falava isso para vocês, ele mudar muito, porque as opções elas são essas. Não tem muito como ele inverter os laterais, botar o Gustavo Henrique de atacante, não tem como. Ele tem que manter muito do que o Dorival vinha fazendo. A diferença estaria em alguns jogos na metodologia, no jeito de jogar, na maneira em como a bola circula no pé dos jogadores. A gente teve algumas mudanças nesse jogo, a gente teve algumas situações específicas que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Por exemplo, o que eu percebi? Nos times do Diniz, é natural ele fazer uma saída de 3. Pode parecer algo secundário ou algo irrelevante, né, para o torcedor, amante do futebol, que quer ver bola na rede e tudo mais, mas para um aspecto tático mais específico, mais técnico do jogo, faz sentido na análise, né? A gente saber como o time dele começa jogando. O Hugo participou bastante do jogo com os pés. Isso não é necessariamente uma novidade, né? O que o Platense fez? Provavelmente estudando o adversário e entendendo como o Fernando Diniz gosta de fazer a sua saída de bola, o que eles fizeram? Colocaram no primeiro tempo ali uma pressãozinha alta para tentar gerar um desconforto, né? Se o Hugo fosse sair com a bola nos pés, ali gerar um pouquinho de, propiciar o chutão e tal. Isso aconteceu algumas vezes. Mas nessa saída de 3... normalmente o Diniz nos seus times ele baixa um volante para fazer isso. Ele escolheu um sistema de 4-4-2, o legítimo, clássico e ortodoxo 4-4-2. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Muito mais pelas peças que ele tinha à disposição do que uma convicção por esse sistema, mas enfim, foi o sistema que entrou em campo. Raniel e André de volantes, Bidon e Garro juntos de meias e Kaique e Yuri Alberto de atacantes. Eu li mal ou interpretei mal a entrevista coletiva de apresentação quando ele disse que dificilmente, ele não disse com essas palavras, mas ele deixou transparecer que dificilmente Bidon e Garro jogariam juntos. Mas eu também aqui faço um meia-culpa, me deixei levar, deixei passar uma frase que o Diniz disse durante um momento da coletiva, de que o Garro era um talento e que ele tinha como missão recuperá-lo. Eu não captei essa mensagem linkada com a informação de que dificilmente ou não, eles podem jogar juntos, mas talvez eles não joguem juntos, o Bidon e o Garro. Se ele quer recuperar o Garro, ele vai dar chances ao Garro. Eu já vou falar mais sobre o Rodrigo Garro. Voltando na saída de 3, ao invés de baixar um dos volantes, o Raniel ou o André, quem fez esse início de construção da jogada foi Gustavo Henrique. O Mateuzinho, lá pelo lado direito, ele fechou o terceiro homem. Então você tem o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho.
O Gustavo Henrique era o cara que muitas vezes buscava um passe vertical, rasgando essa primeira pressão do adversário lá para a linha divisória do gramado, para a meia articulação, onde estava o Breno Bidon, ou o Rodrigo Garro, ou o próprio André, ou até mesmo o Yuri Alberto, que às vezes voltava para fazer um pivô, para carimbar a bola e voltar para o ataque. O Gustavo Henrique que dava esse passe. E aí, dentro dessa construção de time, você tem o Garro e o Bidon, mas o Garro com um protagonismo diferente. O Dorival Júnior, ele deu esse protagonismo ao Breno Bidon. O Bidon foi o meia armador, foi o cara que, inclusive, chegou mais à frente, que se cobrava, inclusive, que ele pisasse mais na área, porque ele tinha e tem qualidade para isso. Mas o Garro, até por questões técnicas, físicas, clínicas, psicológicas, ele foi perdendo espaço no Corinthians. Então o Bidon assumiu esse protagonismo. Em alguns jogos, ele resolveu. Na final da Copa do Brasil, por exemplo, o Bidon fez a jogada do ano no futebol brasileiro. E foi determinante naquele momento, como em outros jogos também. Nesse jogo especificamente, o Bidon ele foi um coadjuvante. O Bidon não vai aparecer tanto se ele mantiver esse sistema. O Bidon não vai ser o protagonista, mas ele vai ser um coadjuvante de luxo, porque ele é um cara que vai se aproximar do Garro, ele vai puxar a marcação, ele vai fazer uma carimbada na bola com muita qualidade técnica, porque ele consegue enxergar um espaço vazio, ele vai conseguir assessorar o Rodrigo Garro na meia articulação, ele vai conseguir ser um volante e um meia ao mesmo tempo, porque ele tem essa capacidade, mas quem vai armar o jogo do Corinthians agora chama-se Rodrigo Garro, como fizera em 2024, se tornando o principal meia do futebol brasileiro. Naquele time de Ramon Dias, na arrancada fantástica do Corinthians com 9 vitórias, Garro, Memphis e Yuri fizeram parte do principal trio ofensivo do Brasil. E o Garro, desta vez, pelo menos nesse jogo, ele foi o principal meia do Corinthians. Ele buscou o jogo e ele deu assistências que foram 2, mas poderiam ser 3, porque no primeiro tempo ele já descola o Yuri pelo lado esquerdo sozinho, que perde um gol, mas é o Garro mais assertivo. O que eu quero dizer com isso? Os passes que o Garro deu para os gols do Kaique e do Yuri, eles foram passes milimetricamente pensados. Eles não foram muitas vezes, como eu vi o Garro nesse ano, passes com uma força exagerada ou com uma força menor, ou com muitas vezes um lado invertido, ou com uma tomada de decisão errada. Gente, o Garro, ele acertou tudo. No primeiro gol, é uma bola que o Yuri, o goleiro cobra o tiro de meta, o André ganha de cabeça, o Yuri tá bem recuado, porque ele tem essa característica, ele não fica plantado lá, ele vem para buscar o jogo, para participar do jogo, ele pega essa bola e aí ele percebe que vem uma marcação toda em cima dele. Quando vem 2, 3 jogadores em cima dele, o Garro se descola atrás desses caras na intermediária e o Yuri dá um toquinho por cima, descolando o Garro sozinho. Quando o Garro chega, e aí o mérito do Kaique, aposta do Fernando Diniz. Ele não tinha muitas opções. Ele tinha o Vitinho, tinha o Pedro Raul. O Kaique me parecia ser a mais lógica realmente. Mas o Diniz falou na coletiva que ele sempre gostou do Kaique quando ele jogou contra o Vasco também. Quando o Memphis estava fora, o Yuri também. O Kaique jogou e jogou muito bem aquele jogo, quando ele ainda estava no Vasco. Então ele já tinha uma predileção pelo Kaique. Ele apostou no Kaique como titular. E o Kaique, ele tem um grande mérito nessa jogada. Porque quando o Yuri toca para o Rodrigo Garro, o Kaique ele já faz a ultrapassagem e dispara no ponto futuro. E falando em ponto futuro, o Garro, ele tá vendo o Kaique na marcação, só que o Kaique tá em velocidade. Então é muito fácil do Kaique passar esse marcador. O que o Garro faz? Ele toca uma bola entre o marcador, o Kaique e o goleiro. Cara, essa bola é tão difícil, porque você precisa medir a velocidade dela, o peso dela, a distância e fazer com que ela encontre exatamente o espaço em que o atacante vai chegar antes do goleiro chegar para ele poder finalizar. O Garro fez isso. Aquela atacada de sinuca certinha, onde ela para no momento exato, tipo curling, tipo bocha para a galera do Rio Grande do Sul, que você tem que arremessar uma bola e essa bola ela tem que parar mais próxima da bola pequena,
né? O curling tem muito disso, né? O cara vai limpando assim para que aquela bolinha, para que aquela chaleirinha pare exatamente onde quer. A bola do Garro foi assim, foi um curling, exatamente onde ela deveria estar. E o Kaique teve o mérito de dar uma cavadinha e fazer o primeiro gol do Corinthians. O primeiro tempo foi mais equilibrado, foi mais truncado, os caras chegaram, o Hugo fez um milagre quando os caras chegaram, o Lencina dá um toque de cabeça, ganha por cima e o Hugo faz uma defesa embaixo fantástica. Então assim, quando os caras chegaram, lá estava o goleiro. Mas eles também não chegaram muitas vezes, né? Mas eles foram atrevidos no primeiro tempo. Marcaram alto, buscaram alguns cruzamentos, tentaram alguma coisa, né? Do tipo assim, cara, a gente tá aqui, é o Corinthians, pô, os caras trouxeram torcida aqui, estão fazendo um barulho, a gente nunca participou da Libertadores, vamos jogar, vamos ver o que acontece. E eles buscaram isso no primeiro tempo. E o Corinthians ainda tentando se organizar. E aí, com uma escapada ou outra, teve uma do Ranieri pelo lado esquerdo, que ele perde a passada. Se ele toca um pouco antes para o Yuri estava centralizando para finalizar. Mas ele retarda um pouco, né? Não é a característica dele, né? Quando ele vai cruzar, a defesa afasta. E depois teve a do Yuri, que ele acabou perdendo o gol. O primeiro tempo foi bem xoxo, assim, né? E aí, no segundo, os espaços se abriram, o Platense se soltou, do tipo, estamos em casa, vamos ganhar. E aí entrou a qualidade do Rodrigo Garro para primeiro servir o Kaique. E no segundo gol, o segundo gol é um gol de lateral, tem uma lateral aqui, e aí tem uma casquinha e a bola já sobra para o Garro na intermediária. E aí é muito louco, porque assim, a defesa dos caras, ela já tá um pouco mais postada do que no primeiro gol. E aí tem um jogador que talvez seja o Kaique, eu não sei se ele já tinha saído ou não, mas um jogador do Corinthians que está chegando pela esquerda, com a marcação chegando aqui, e aí o Garro, cara, era ele fazer o mesmo passe. O Kaique tá ali com o marcador, é você fazer o passe para o cara fazer o gol. O que ele faz? Ele dá o passe para cá, com o Yuri Alberto entrando livre. Então, é a visão do meia, que só um legítimo camisa 10, eu sei que ele é o 8, consegue fazer. Ele recebe a bola, ele pode dar o passe para o cara lá, ele dá o passe para o cara aqui. E o Yuri Alberto entra e finaliza para fazer o 2-0. O Yuri, que era dúvida, que poucos momentos antes do jogo não tinha a confirmação se ia jogar, que retirou um siso essa semana, e isso debilita, porque você tem que tomar remédio, fica com o rosto inchado, às vezes perde, né, o ímpeto para poder treinar, ele perdeu uma sessão de treinamento, então, mas o Yuri a gente conhece, né? Ele até saiu no finalzinho do jogo, preservado para o derby, mas ele fez o que tinha que fazer enquanto esteve em campo. Não é uma mudança radical no que estava acontecendo no Corinthians, não é. Mas se vocês devem ter visto, né, a TV flagrou numa das pausas para hidratação, ele disse: joguem mais próximos. Eu quero ver vocês mais próximos. Ou seja, ele quer um time compactado. Porque o jeito que o Diniz gosta de jogar é de toque, de passe. E quando você tem jogadores mais próximos, fica mais fácil de você envolver o adversário. Isso é ponto. Na segunda pausa para hidratação, ele chegou a dizer para eles: arrisquem. Se vocês perderem a bola, foda-se. Esse é o Diniz. Ele dá confiança para o jogador arriscar, para o jogador tentar, para o Garro buscar uma bola no ponto futuro, para o Kaique buscar uma cavadinha na frente do goleiro. Ele diz para o jogador tentar. Tente, não deu certo, eu vou te dar confiança. Não é que ele vai dar um esporro no cara se o cara tentar um drible e perder a bola. Não. Aí é culpa do meu zagueiro que não cobriu, do lateral que não estava protegido, do volante que não acompanhou. Agora o atacante, ele tem que ir para cima. Ele tem que buscar o drible, ele tem que buscar o gol. Perdeu a bola, recuperou, gerou contra-ataque, tá, mas aí eu tenho outros 10 para poder fazer a recomposição pro cara. Esse que tá com a bola, que tá na intermediária ofensiva, ele tem que tentar, ele tem que ir para dentro. Isso é dinizismo, que, repito, ainda não está efetivo. Eu não quero aqui dizer que o Dorival já mudou, o Diniz já mudou o time inteiro, não é isso. Mas são algumas virtudes, são algumas valências do novo técnico colocando em prática o seu trabalho com pouco tempo de ofício, com pouco tempo de atividade, normal. Vai ter muita coisa para mudar. Tem um derby no domingo, que é outro jogo em que ele precisa sobreviver mais do que vencer, jogar bem, não sei o que. Não, ele vai encarar um time que tem um técnico há 5 anos, que está formado, que está completo, que está estruturado, que está maduro. E ele não, ele está no seu segundo jogo.
mas no primeiro jogo ele arrancou uma vitória fora de casa. Eu não vou minimizar isso, eu não vou normalizar isso. O Corinthians estava 9 jogos sem ganhar. O Corinthians nos últimos tempos sofreu em Libertadores. No ano passado foi eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. Esse ano, na fase de grupos, você pega um adversário na estreia, fora de casa, na Argentina e ganha por 2-0, não dá para normalizar, não dá. Então, assim, muita coisa para acontecer, muita calma nessa hora, mas não dá para não comemorar um resultado como esse e com algumas questões já colocadas pelo novo treinador. O Fernando Diniz é um cara que, eu tenho certeza, vai trabalhar dia e noite para corrigir o que ele não gostou e para tentar aprimorar o que ele achou interessante. A característica do elenco do Corinthians é muito apropriada para o que o Diniz gosta de fazer. Então ele vai tentar esse passe mais vertical, essa aproximação entre os setores, entre jogadores mais técnicos tendo a bola, num Rodrigo Garro mais meia, num Bidon podendo ser um complemento, num Lingard daqui a pouco podendo ser um cara super importante entrando no segundo tempo, ou mesmo até titular ao lado do Yuri, num Memphis participando mais do jogo, nos laterais apoiando, nos zagueiros tendo uma confiança para poder sair jogando, até numa linha mais alta. Esse vai ser o dinizismo. Esse vai ser o trabalho do Diniz no Corinthians, que a gente vai ver um pouquinho mais com detalhes a partir do, sei lá, do 5º, 6º jogo. Então, por enquanto, eu acho que tem que comemorar mesmo um baita resultado e algumas questões que já começam a surgir. Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber e bora continuar que tem mais informação quente do Timão. Pra cima, pra gente falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, meu amigo, tem muita coisa. Primeiro, Cebolinha, né? A ESPN deu hoje uma informação que eu dei há 10 dias, tá? Então, realmente, o Cebolinha é um jogador que é um sonho do Corinthians. Mas a informação que eu tenho, o Corinthians vai tentar no meio do ano? Vai, mas só vai tentar no meio do ano se o Cebolinha não atingir o número de partidas, né, no Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo. Pelo jeito, isso não deve acontecer, porque, né, o Cebolinha deu uma sumida, né, em relação a defender o Flamengo. O contrato dele é até o final do ano. Se não conseguir no meio do ano, né, se o Corinthians não conseguir contratar o Cebolinha no meio do ano, aí sim o Corinthians faz uma tentativa no final da temporada, quando se encerra o contrato de Cebolinha com o Flamengo. Ele é o sonho de consumo do Corinthians. Mas eu acredito que vai ser de outras equipes também, outros clubes, e o Corinthians não vai ter vida fácil. Agora, o Corinthians só vai contratar o Cebolinha se o Memphis sair, tá? E se conseguir outras, né, economias até o meio do ano. E tem que bater ainda com essa questão do Flamengo aliviar, né? Enfim, o Corinthians tentar pagar o mínimo possível pelo Cebolinha e ele também não ter atingido o número de jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vai contratar o jogador para jogar só a Libertadores da América. Tudo bem que a Libertadores a Libertadores e Copa do Brasil. Não, o Corinthians ia querer o Cebolinha também no Campeonato Brasileiro. Então muita coisa tem que casar para que esse jogador realmente vista a camisa do Corinthians. É uma negociação muito complicada e muito difícil de ser concluída. Deixa o like, comente aqui embaixo se você acha isso possível. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque informações, meu amigo, não faltam em primeira mão para você, tá? Quer uma informação em primeira mão agora? Vamos lá. O Fernando Diniz agendou uma reunião com o Alex Santana. Ele quer reintegrar o Alex Santana, tá? O Fernando Diniz até chegou a questionar lá dentro, mas ele joga menos do que esse ou aquele? Eu conheço o jogador, ele não joga menos do que esse ou aquele, tá? Mas o Fernando Diniz, ele quer ouvir o jogador. O que ele quer saber? Primeiro, ele quer entender, numa conversa com o Alex Santana, se ele não está satisfeito lá, porque acontece isso no futebol. Isso foi conversado lá dentro, tá? Eu estou passando para você, eu te coloco dentro do CT Joaquim Grava. Tem jogadores no futebol que ficam satisfeitos. Lembra o Luan? Luan nunca quis ganhar menos para voltar a jogar no Corinthians, enfim. O Luan ficou super satisfeito, afastado lá, sem ser utilizado. Então tem jogadores no futebol que realmente se acostumam, não estão nem aí. O importante é o salário cair. Então o Diniz quer entender se ele está com vontade, se ele está com gana, se ele quer voltar, se ele tem esse desejo de retornar a jogar e vestir a camisa do Corinthians, está cheio de vontade, né? Se ele tiver, o Diniz vai reintegrar o Alex Santana. Então a volta do Alex Santana, né, a ser relacionado, a treinar com os demais companheiros e passar a defender a camisa do Corinthians só depende do Alex Santana agora. Né? Vai depender muito do que o Diniz, né, o psicólogo Diniz vai avaliar nessa conversa e nessa reunião que ele vai ter com o Alex Santana.
Informação quentinha para você aí, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal. Você quer o Alex Santana de volta no Corinthians? Sim ou não? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Ainda sobre a Arena, o Corinthians avançando, meu amigo, para aumentar a capacidade do estádio, que deve ultrapassar aí, né, os 50 mil aí, torcedores, tá? Primeiro, vamos lá, mudanças, tá? As mudanças previstas, né, o setor sul, a ideia é passar de 7.476 para 9.083 lugares, enquanto o setor leste, né, que é uma parte do setor leste, será ampliado de 6.099 para 8.980 pessoas ou pagantes, tá? Nesse caso aqui, né, do setor sul, né, as barras de segurança já estão prontas, né, e vão poder já ser, né, já estão liberadas imediatamente aí para, né, para suas instalações, e aí o Corinthians já pode liberar o espaço totalmente, tá? O setor visitante seguirá com a capacidade para 2.650 torcedores. Lembrando, tá, que no setor leste, né, vai haver uma reforma mesmo, com alvenaria, enfim, concreto ali, que o Corinthians vai subir, né, muito parecido, né, com o que já foi feito antes com outras estruturas, mas a ideia é aumentar dessa forma, tá? O Corinthians segue avançando nesse processo aí de ampliar, mas depende ainda de 3 liberações, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, né, e da Polícia Militar, né, por meio aí da tropa de choque, tá? A aprovação do Corpo de Bombeiros deve ocorrer aí em 30 dias, né, já a liberação da Prefeitura não tem um prazo ainda definido, tá? Mas, enfim, talvez não haja demora, pelo menos essa é a esperança do Corinthians. Em relação ao choque, né, já as conversas com a PM muito bem adiantadas, né, encaminhadas com otimismo aí nos bastidores para que o aumento da capacidade seja realmente autorizado, tá? Com tudo isso, né, a gente vai ter aí uma Neoquímica Arena, né, com capacidade maior, né, que eu acho aí bem bacana, né, pro torcedor corintiano, tá? Então a gente vai aguardar, o estádio aí deve passar aí dos 50 mil, né, dos 50 mil pagantes, e vamos aguardar, né? A estrutura ali da leste, né, a construção das laterais ali do setor leste superior, vão ser um pouco parecidas assim com as que foram utilizadas na NFL, tá? Isso aí deve dar esse número de lugares que eu já passei para vocês, mas isso vai ser feito com alvenaria, com concreto, tá bom? Então a arena pode passar aí de 50 mil lugares de capacidade total. E agora eu quero saber de você, fiel torcida, Cebolinha seria um reforço ideal para o Corinthians? Diniz faz certo em tentar recuperar o Alex Santana ou melhor seguir sem ele? E sobre a arena com 50 mil, isso pode virar um diferencial decisivo para o Timão na temporada? Comenta aqui embaixo porque hoje tem debate forte. O resumo do dia do Timão com vitória importante na Libertadores, bastidores positivos com o Diniz, possível reintegração de Alex Santana, interesse em Cebolinha e a Neoquímica Arena podendo crescer ainda mais. Corinthians vive dias de mudança e a Fiel tá junto nessa. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Timão, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E é claro, deixa a sua opinião aqui nos comentários que ela importa e importa muito. Valeu, tamo junto e vai Corinthians!